Olá, meus amigos. Hoje um vídeo que não gostaríamos de gravar, mas vivemos indubitavelmente dias históricos no planeta Terra. Trataremos da questão da guerra Israel-Hamas. O governo de Israel declarou que o que aconteceu nesses 3 dias equivale ao 11 de setembro, ao dantesco 11 de setembro, ao atentado ao World Trade Center nos Estados Unidos. Os registros já assustam. Em 3 dias de guerra, cerca de 800 israelenses mortos e 300 palestinos. Já são mais de 1.300 pessoas mortas nesse conflito. E nós vamos pontuar algumas questões, tentando entender o pano de fundo desse processo de guerra, o que está por trás disso, quais são as crenças, as ideologias, e aí que é o fio condutor da nossa abordagem, uma visão espiritual desse conflito, ok? Eu peço a você que ao final, gostando do vídeo, compartilhe, porque para isso gerar consciência, para isso gerar abertura de visão, para isso gerar um novo comportamento na humanidade terrestre. Muita gente inteligente sabe que as religiões já promoveram muitas guerras e muitos conflitos. É difícil encontrar alguma guerra que não tenha uma fundamentação religiosa. Alguns estudiosos asseveram que mais de 70% das guerras no mundo têm origem religiosa. É curioso que as religiões que falam de Deus, da imortalidade, do amor, servirem de ferramenta a serviço da guerra, da destruição e da morte. Então, quando nós abraçamos uma religião ou quando nós nos consideramos religiosos, nós precisamos estar muito atentos se essas propostas, quando seguimos livros sagrados, quando participamos de agrupamentos, de grupos religiosos, se de fato essa proposta ou essas propostas estão nos tornando mais amorosos, mais compassivos, mais misericordiosos, mais fraternos. A palavra diabo significa aquele que divide, enquanto o amor, que é Deus, segundo João Evangelista, é aquele que une. O amor promove a união. O diabo, essa metáfora do mal, divide, separa, afasta. Bem, vamos entender um pouquinho a história desse conflito na Palestina. Tudo começa há milênios com o patriarca hebreu Abraão. Abraão recebe uma revelação de que a sua descendência seria abençoada por Deus no mundo. E sua esposa Sara não consegue engravidar. Então Sara pede a Agar, uma escrava, para ter relação com Abraão, a fim de dar a ele uma descendência. Isso acontece e nasce Ismael. Ismael é o filho de Abraão com a escrava Agar, que dá origem aos povos árabes. Porém, depois de um tempo, Sara também engravida e, segundo a tradição religiosa, Deus realiza esse milagre, Sara já de idade, engravida, dará à luz a um filho, Isaque. Isaque dá origem ao povo judeu. Então surgem ali em Abraão, com Agar e com Sara, 2 grandes povos, os árabes e os judeus, filhos de Abraão, do grande patriarca hebreu. Bem, ocupam aquela terra. O povo judeu, ao longo da história, sempre foi muito perseguido, sempre sendo aprisionado, escravizado na Babilônia, no Egito. E aí, sem entrarmos nessa história de tamanho sofrimento desse povo, quando chegamos no ano 70 da era cristã, o general romano Tito domina a região de Jerusalém e
o povo judeu foge de lá, é expulso de lá e espalha por toda a terra, por diversos países, aquilo que chamamos de diáspora. Aquela região, naquele período, é dominada pelos romanos, o tempo passa. Inclusive, Jesus profetizou isso quando estava encarnado, lá estava encarnado. Ele não foi aceito pelos próprios judeus, ele veio no povo judeu e não foi aceito como Messias, como até hoje não é aceito como o Messias. Me recordo de que ele, na Via Crucis, olha para as mulheres de Jerusalém e diz: não chorem por mim, chorem pelos vossos filhos, porque Jerusalém não aceita, Israel não aceita, o povo judeu, melhor dizendo, não aceita Jesus como Messias. Jesus é crucificado, Barrabás é liberto. Do ano 70 até o ano de 1948, o povo judeu está disperso mundo afora. Mas, em 1948, no século XX, o povo judeu, os judeus na Europa se reúnem e decidem, com grande sofrimento provocado pelo nazismo, pela morte de tantos judeus, esse povo sofrido decide voltar. Então, quer dizer, praticamente 1.800 anos depois, os judeus decidem, muitos, voltar àquelas terras que eles acreditam serem as terras da promessa. Mas como que, tantos séculos depois, esse povo volta e chega lá e dizer: olha, essa terra aqui é nossa? Qual documento que assegura isso? Pegar a Bíblia e dizer: aqui, na Bíblia está aqui, foi prometido para a gente. Não, lá já estão os povos árabes. Eles chegam e, em 1948, surge o Estado de Israel. Mas a contragosto de muitos árabes que lá estão. E a questão é que aquela terra é uma terra sagrada para os judeus, por conta dessa promessa de que eles eram herdeiros de Deus, amparados e abençoados, e escolhidos e eleitos por Deus, e aquela terra, a antiga Canaã, ali está para eles, mas também para os árabes. Eles acreditam que o profeta deles, após a morte, Maomé, teria ido a Jerusalém, montado num cavalo após a morte. Eles acreditam que ali Maomé levou-se aos céus. Então Jerusalém também passa a ser uma terra sagrada para os filhos de Agar. Então vejamos, Jerusalém é uma capital espiritual para os judeus, para os árabes e também, consequentemente, para muitos cristãos. E aí que reside, vamos dizer, o nó górdio de todo esse conflito, o epicentro de tudo isso, a crença por detrás de tudo isso. São povos lutando por algo que eles consideram herança divina deles. Uma terra tendo como epicentro Jerusalém, a cidade da paz. Mas é interessante que a gente encontre em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, Paulo dizendo: essa Jerusalém terrena só gera para a morte. Olha a fala de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Essa Jerusalém terrena só gera para a morte. Então, essa fixação religiosa e fanática com a sacralidade de uma cidade de Jerusalém, quer dizer, esses povos considerando ali algo tão sagrado, a nosso ver, tem dado origem a essas guerras fratricidas, a esses conflitos dantescos, gerando tanta morte. Por trás de tudo isso
Estamos aqui abordando um aspecto das crenças religiosas por trás do conflito. Existe a busca pela posse, existe apego e sempre a luta pelo poder e pelos privilégios diante de Deus, né? O nosso povo é que herdou isso e nós queremos para nós. Os judeus entendem que ali é uma terra sagrada deles, os árabes, né, os palestinos entendem que ali é uma terra sagrada também deles, e muitos cristãos vivem viajando para Jerusalém como uma terra sagrada, como um lugar especial, enquanto Paulo diz, essa Jerusalém terrena só gera para a morte. E nós vemos Jesus dizendo, né, quando foi indagado pela samaritana, onde deveria o povo adorar a Deus, se no templo de Jerusalém ou no monte Gerizim. Jesus disse, nem no templo de Jerusalém, nem no monte Gerizim. É chegado o momento que Deus será adorado em espírito e verdade. Ou seja, se tivessem todos ouvindo a mensagem de Jesus, de desapego, de misericórdia, de essências e não de aparências, de verdades eternas e não de apegos fanáticos, não estaria o mundo vivenciando o que está vivenciando e aquela região, aquela luta de irmãos, porque uns são filhos de Agar com Abraão e outros são filhos de Sara com Abraão. Então, nos faz lembrar de novo o apóstolo Paulo que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Por conta dessa idolatria a um lugar. E aí todos vão buscar a Bíblia e leem Jerusalém, olhando a Jerusalém material. E Paulo fala, não me interessa nada dessa Jerusalém material, o que me interessa é a Jerusalém celeste. Ou seja, os valores do Espírito, a irmandade, a verdadeira fraternidade. O que me fez lembrar a frase do professor José Pinheiro de Souza, que nos deixou várias obras fantásticas sobre religião, ecumenismo, espiritismo, onde ele escreve: a verdadeira religião é a vivência do amor. Hoje está lá o Hamas, na faixa de Gaza, porque eles não aceitam a existência do Estado de Israel. Eles não aceitam, quer dizer, que os judeus estejam ali com um país. Eles querem eliminar Israel. E do outro lado, Israel atacando a faixa de Gaza, impedindo agora a entrada de alimentos, de gás, de tudo. Mas lá não estão apenas os componentes do Hamas, que dominaram a região, né? Também estão tantos outros palestinos, me parecem cerca de 2 milhões de palestinos. Dá para ter uma noção da tragédia que está sendo pintada neste momento? E aqui nos interessa pontuar isso. Por trás, esse eixo religioso, do fanatismo, do religiosismo, que nada tem a ver com a verdadeira espiritualidade. Bastariam a eles lerem o Sermão do Monte, que nos fala de misericórdia, de pacificação, de mansuetude, de fraternidade, para eliminar todos esses conflitos geopolíticos, mas que por detrás traz orgulho, desejo de poder e dominação. Ok? Reflitamos sobre isso. Deixem aí o comentário de vocês, o que vocês pensam sobre o assunto, e eu peço, compartilhe este vídeo para que abramos a mente e o coração para uma nova consciência do que é a verdadeira espiritualidade. Somos todos irmãos. Quem é árabe, quem é judeu, quem é brasileiro, quem é americano, somos todos espíritos imortais, filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Nada de sectarismo, de proselitismo, de fanatismo. Precisamos de espiritualidade, o que a doutrina espírita apresenta ao planeta terrestre, não é isso? Se inscreva aí no canal, nos ajude a atingir 10 mil inscritos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Deixe a opinião importante, seu comentário e compartilhe o vídeo. Muita luz e muita paz.